a todos. Meu nome é Alexandre Mota. Eu vou fazer uma apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre as principais tendências de BPM, gestão de processos no Brasil. Eu sou vinculado à BPMP, que é uma associação internacional de profissionais de gestão de processos. A gente, há alguns anos, capitaneou um movimento no Brasil onde nós formamos os CBPPs, que são profissionais multidisciplinares que têm digamos assim, estão preparados para entenderem uma organização, todos os aspectos dessa organização, de uma organização pública ou privada. E nós traduzimos este entendimento em processos de negócios. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho, a minha trajetória toda está vinculada à gestão de processos. A BPMP, como eu falei antes, é uma associação internacional que tem o CBOC. Ela é muito semelhante ao PMI, né? E ela tem o mesmo processo de formação. Hoje no Brasil, e já falando em tendências, alguns editais para contratar empresas para o setor público já exigem que tenha no quadro funcional profissionais certificados de CBPP, então vai crescer muito isso. Tá? E a BPMP ela não defende nenhum, digamos assim, ela não defende nenhum fornecedor A, B ou C, ela cuida do profissional, ela trabalha com a formação do profissional. Por que eu trago este tema, né, para um evento de tecnologia, para um evento que tem um produto, né, como o GeneXus, que a maioria de vocês conhece? Pelo seguinte: no Brasil, nós temos um celeiro de criatividade. As pessoas no Brasil são muito criativas, nós temos empresas muito exitosas no Brasil. No entanto, o controle desses processos ainda é muito informal, até por conta da cultura do brasileiro. Muita coisa acontece de uma forma assim, meio informal. A gente teve, a partir dos anos 80, principalmente, um crescimento muito grande dos softwares de ERP. E acontece um desalinhamento destes softwares, de toda a tecnologia em geral, em relação aos processos de negócio. E aí, quando a gente começa a formar dentro das nossas organizações pessoas que são capazes de visualizar o processo, modelar o processo e implementar, como, por exemplo, usando o GXFlow, nós temos um ganho muito grande, um ganho de escala muito grande dentro das nossas organizações. A BPMP, ela tem feito, o ano passado, ela fez a 18ª edição do BPM Day, que é um evento semelhante a esse, que acontece em capitais do Brasil, demonstrando cases de sucesso. Por que eu falo tanto da BPMP aqui? Pelo seguinte: fiquem atentos a esta associação, porque nesta associação vocês vão descobrir muitas oportunidades para desenvolver produtos com o GeneXus e com o GXFlow. O setor público vai comprar muito desenvolvimento, muita melhoria de processo, muita automação de processo, muita modelagem de processo, muitos softwares terão que serem refeitos, muitas empresas que usam, por exemplo, SAP, vão ter que fazer algum processo falando com SAP, e GeneXus se apresenta como uma excelente ferramenta. Eu já vivi no mundo Microsoft, há alguns anos uma empresa minha foi comprada por um grande player Microsoft, e eu saí deste mundo e voltei para o mundo GeneXus. Por quê? Porque GeneXus, a gente não precisa se preocupar tanto com a tecnologia, a gente se preocupa muito mais com os processos. E é um casamento perfeito, cuidar de processos usando tecnologia GeneXus, porque eu consigo gerar, né, aplicações, consigo melhorar os meus processos. Nós temos hoje no Brasil 292 profissionais certificados, eu sou um desses, eu fui um dos primeiros do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul hoje só tem 5 profissionais certificados. Por que a gente tem que dar atenção aos processos? Porque nós temos um grande desafio hoje no campo tecnológico, dentro das organizações. Nós temos as soluções de tecnologia da informação adotadas pelas empresas, elas exigem, né, tem como requisitos aderência às regras de negócio, flexibilidade, constante mudança, aprendizado colaborativo e melhoria contínua de todo esse ferramental que é colocado dentro das organizações.
Se a gente vai fazer isso à mão, se a gente não tem uma ferramenta ágil que nos permita trabalhar com velocidade, a gente tem que investir muito em desenvolvimento. No Rio Grande do Sul, que é onde eu atuo, tem muitas empresas nos procurando, porque elas têm fábrica de software, muitas vezes em linguagens convencionais, como Java, e elas não conseguem mais atender as demandas que os clientes estão exigindo. Então, elas estão vindo buscar novas opções, como, por exemplo, o GeneXus, para dar mais velocidade a isso. Bom, agora vamos entrar eu fiz aqui, meio que fui ao fim da minha palestra, agora vamos voltar de novo aqui em relação às tendências. O que é um processo de negócio? Quando a gente chega em uma empresa para fazer um trabalho, o nosso cliente diz, não, aqui na minha empresa nós temos processos bem definidos. Todo mundo sabe, aqui é claro para todo mundo o que é um processo de negócio. Se eu perguntar para um advogado, ele vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para um engenheiro, ele vai me dar outra. Todo mundo aqui sabe o que é um processo de negócio? Tem claro o que é um processo de negócio? Dúvida? Ou vocês não querem se manifestar ou ficaram efetivamente em dúvida. Um processo de negócio é um fluxo de tarefas coordenadas, ativadas por eventos específicos, conduzidas por participantes que agem com dados, informações, conhecimento para atingir uma meta específica. Um processo de negócio é isso aqui. Um processo de negócio, processos, eles estão na vida. Tudo que a gente produz, produto ou serviço, existe um processo que faz com que isso aconteça. Vender para um cliente é um processo comercial. Fabricar um produto é um processo comercial. Desenvolver um software é um processo. Tanto é que tem CMMI, tem certificações, tem ISO, tem uma série de siglas aí, frameworks, para atender e criar e gerenciar processos com qualidade. Então, tudo que a gente produz, seja produto ou serviço, existe um processo que faz com que isso aconteça. Só que, quando a gente vai cuidar de processo de negócio, não é tão simples assim. Existem áreas de conhecimento para esses processos de negócio. São diversas... Não foi aqui meu slide. Tem diversas áreas de conhecimento que nós precisamos estar atentos. Deu uma falha aqui no meu slide, mas não importa, vai dar para entender. São 9 áreas de conhecimento. Gerenciamento do processo, modelagem, que é o que eu vou meter aqui, análise do processo, desenho do processo, gerenciamento, transformação, organização e gerenciamento desses processos, gerenciamento dos grandes processos corporativos e tecnologias. A gente, durante muito tempo, recebeu do mercado muita tecnologia desalinhada com esses conceitos. A gente passa agora a ter tecnologias alinhadas a esse conceito. Por exemplo, a última versão agora do GX Flow, ela já trabalha com BPMN. BPMN está se tornando, já é, na minha opinião, o padrão da indústria de processos. É uma forma, é o inglês, é o jeito de escrever processos que todo mundo entende. Eu entro numa empresa, faço um mapeamento de processo em BPMN, entrego para uma equipe que desenvolve GeneXus ou qualquer outra ferramenta que trabalhe com esses padrões. O fornecedor vai conseguir me entregar aquilo que eu pedi para ele. Uma pessoa que conhece o negócio, que não é programadora, consegue fazer o desenho do processo. A pessoa que é técnica consegue ler aquele documento e gerar um software. Então, e tudo isso parte da modelagem. Quando eu falo em análise, por exemplo, de processos, eu tenho oportunidade aqui para também alguns produtos da comunidade, como o GX Query, como os produtos que fazem análise aí do GeneXus, como muitos fornecedores que devem estar aqui, que têm seus próprios softwares de indicadores de desempenho. Então, existe no Brasil, e a gente percebe isso através desses encontros do BPM Day, uma grande carência por fornecedores e por profissionais que consigam entender como os processos das organizações verdadeiramente funcionam. Teve a apresentação anterior aqui da Simone, que eu assisti, e aí a Simone citou um exemplo, né, de que tem uma certa dificuldade, quando a gente está desenvolvendo um software, de entender o usuário. O usuário que não entende o processo como um todo dentro da empresa, ele não vai saber o que pedir para nós. Então, a gente tem que começar mapeando o processo. E tem até uma versão agora gratuita do Flow, que permite que qualquer um baixe o Flow e possa fazer o mapeamento do seu processo. Por que a gente precisa mapear processo? Se aqui deve ter um monte de empresa bem-sucedida, que gera emprego, que paga impostos, que existe. As empresas no Brasil existem. E no mundo, por que elas precisam mapear processo? Por causa disso aqui, ó. Tem um livro de um autor chamado Thomas Friedman, que diz que o mundo se tornou plano, principalmente no ponto de vista tecnológico. Uma empresa do Brasil
tenho acesso à mesma tecnologia que uma empresa norte-americana, que uma empresa europeia. Então, o fator tecnológico não é mais um diferencial competitivo. O que faz diferença entre uma empresa ser melhor ou pior que outra é o uso intensivo de TI, a complexidade e incerteza nas operações, a valorização do conhecimento, e agora a palavra da moda, né? Inovação. Todo mundo fala em inovação atualmente. O que difere, o que faz uma empresa se diferenciar da outra é como esta empresa cuida dos seus processos. Aqui eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é o seguinte: reconhecendo ou não, os processos existem em todas as organizações. Agora, depende se eles têm maturidade ou não. Isso aqui é um exemplo de uma competição de triatlon, onde vários competidores bem treinados, eles estão nesta competição, nadando. Agora, se eles estivessem em uma piscina com as raias, eles conseguiriam bater recordes de milésimos de segundos. Nos processos também acontecem desta forma. Uma empresa que tem os seus processos desorganizados, ela funciona. Mas se ela organizar os seus processos, ela vai conseguir um salto de performance nesses processos, às vezes sutil, mas que vai fazer toda a diferença no mercado. Ok? Também tem uma análise aqui que vem muito forte da BPMP, que é o antes e o agora. Antes, padrões de qualidade eram suficientes para se definir qualidade. CMMI, ISO, essa coisa toda. Tudo isso era suficiente para se definir qualidade. Atualmente, a qualidade ela não é mais sustentada somente por esse pilar, ela é sustentada por 2 pilares: a qualidade do produto ou do serviço e a qualidade do processo. Por exemplo, empresas que fazem contratação de pessoal para terceirizar a mão de obra. Se ela não tiver um processo bem mapeado de captação do profissional, de seleção, de treinamento, de inserção desse profissional na empresa que a contrata e de acompanhamento, ela vai perder mercado. Se ela sair correndo, entrando no cátio e catando pessoas no mercado, não fizer um processo adequado de seleção, ela vai colocar no seu cliente um profissional que não é suficientemente qualificado e que vai denegrir a imagem dessa empresa. Então, os processos estão em todos os locais. Alguém discorda disso que eu estou dizendo aqui? Por favor, levante a mão. Ninguém discorda. Isso é interessante isso. Ninguém discorda, ou por vergonha, né, de interagir, mas eu acho que o nosso encontro seria muito mais proveitoso se vocês questionassem, né, olha, eu não concordo, do que eu ficar aqui falando um monte de coisa que vocês não concordam. Aí vocês estão perdendo tempo, o nosso processo não é adequado. O feedback é uma parte importante do processo. Bom, quando a gente vai para o ambiente de alto nível das organizações, nós, profissionais de processo e tecnologia, nós precisamos criar processos que atendam à estratégia das organizações, certo? A estratégia, os processos existem para atender à estratégia do negócio. Então, esses processos, eles se dividem em 3 tipos: processos gerenciais, processos primários e processos de suporte. Por exemplo, a gente pega uma empresa que tem um RP de mercado, um RP qualquer. Muitas vezes esse RP é comum as pessoas falarem no mercado: não, meu RP ele tem processo, meu RP tem workflow, meu RP faz tudo. Não é bem assim. Por quê? Invariavelmente, nas organizações, existem processos que acontecem fora do RP e que nem precisam de software. Acontecem na cabeça das pessoas. Muitas empresas têm aquele sujeito lá na empresa que é o mágico, aquele cara que sabe tudo da empresa, que não pode nem tirar férias. Por quê? Porque esse cara tem um processo vinculado a ele. Qual é a oportunidade que a gente tem aí e que parte de todos nós? Levantar este processo, mapear este processo, treinar outras pessoas, para que a gente possa sair dos silos organizacionais. Aqui deveria ter, não sei por que não tem, uma caixinha em cada uma dessas carinhas aqui que representam áreas da empresa: vendas, fábrica, logística. E atualmente muitas empresas funcionam como containers organizacionais. A área de vendas, a área de logística, a área de marketing. A gente tem que sair desse modelo aqui, trabalhar com a colaboração, onde o processo passa a ser um elemento da organização, interagindo com pessoas e sistemas. Tá? Eu visitei uma empresa que se chama Memphis, lá no Rio Grande do Sul, fabrica um sabonete bem conhecido, que é o Senador, um sabonete de luxo. Essa empresa é gigantesca, ela tem um software que só tem 5 empresas no Brasil que tem esse software. É caríssima a implementação desse software. O presidente da empresa fez um negócio muito inteligente, ele comprou o software e não customizou o software.
ele implantou o standard e ele faz upgrade, não dá pau o RP dele. No que ele investiu? No processo. Ele contratou uma empresa para fazer todo o processo periférico, que muda toda hora, porque processo não é escrito em pedra, falando com RP. Então, de novo, mais oportunidades para nós, profissionais de TI, de processos, fazer a integração, mostrar este universo, essas possibilidades para os nossos clientes. Senão, esse cliente teria gastado milhões e milhões de reais customizando o RP, tirando do standard. Ok? A maioria das empresas tem mais de um sistema rodando dentro da empresa. E aí, às vezes, o funcionário nem sabe para que serve todos aqueles campos dentro do sistema. E o desafio aqui é fazer com que as pessoas nas empresas parem de usar funções dos sistemas e saiam desta visão verticalizada, tá, onde as pessoas são treinadas para usar funções do sistema e entrem num novo modelo onde o processo percorre toda a empresa. Então, eu tenho um processo de vendas que passa e atende todas as áreas, certo? E onde as pessoas são treinadas para seguir o processo, para trabalhar para que o processo atinja os seus objetivos, atinja os indicadores de desempenho. Este é o grande desafio organizacional que nós temos no Brasil, setor público e privado. E nesse sentido, as tendências de BPM para o Brasil, para os próximos anos, elas têm como base toda a questão de mapeamento, modelagem e automação de processos. Todos que estiverem envolvidos aí, ou que quiserem entrar nesse universo, atentem para isso. Modelagem e automação de processos. Também se fala muito em mapeamento de processos. Tem muita oportunidade. E a Artec nos brindou, final do ano, aí, início desse ano, com uma nova versão do GX Flow, que está muito boa. Eu estou usando, durante muito tempo eu usei o concorrente, que era gratuito, para modelar. Vou dizer o nome, mesmo que aqui vou quebrar o protocolo, vou dizer o nome, o Visage. Muita gente usa Visage. Hoje a gente tem o Flow, que está muito bom. Por quê? Porque o que eu faço no Flow, eu posso gerar, eu posso integrar com o GeneXus. Então, hoje não tem mais porquê, quem é da comunidade GeneXus, usar outros softwares aí que a gente baixa gratuito. A Artec está nos brindando com o Flow gratuitamente. Então, eu aconselho a vocês, trabalho nesse setor há muitos anos, tá? E uso e migrei totalmente para o Flow, porque está fantástico. Acho que eu desliguei aqui. Então, essa questão aqui é sutil, mas ela é muito importante. O desafio é fazer com que as pessoas deixem de usar funções do sistema e passem a seguir o processo de negócio. Com isso, a gente passa a ter uma arquitetura de processos. Aqui também deu uma falha no meu slide, vocês me desculpem. A gente passa a ter uma arquitetura de processos, tá? Que vai fazer com que a gente saia desse cenário aqui atual, onde as organizações atuais competem com técnicas do século passado, com técnicas de gestão. E o que vai melhorar a gestão no nosso país, no setor público e privado, é a conscientização das pessoas em cuidarem melhor dos seus processos dentro das suas organizações. Certo? Quando a gente leva esta lógica de processo para dentro de uma organização, a gente começa a trabalhar em 3 camadas. A gente começa a trabalhar com a camada dos participantes, das pessoas. Então, nós temos que ter uma grande preocupação com as pessoas, como é que elas entendem o processo, se elas foram treinadas, se existe um dono de determinado processo. O processo vira um elemento conhecido, e é comum, a partir daí, começar a se falar dentro da empresa, o processo de vendas, o processo de desenvolvimento, o processo de qualidade, o processo de atendimento, o processo de call center. Tem até a regulamentação agora, né? Call center é um processo e tem uma regulamentação, tempo mínimo de atendimento, aquela coisa toda que a gente sofre com as operadoras de telefonia. Então, tem regulamentação e vai ter cada vez mais. E plataformas para processo. E são coisas muito distintas. Num projeto de BPM, eu começo modelando o processo. Depois, eu treino as pessoas. E depois, eu automatizo esses processos e rodo o PDCA da melhoria contínua. Ok? Quando a gente trata de um processo de negócio, nós temos todos esses elementos aqui que fazem parte de um processo de negócio. E para poder medir, por exemplo, metas, qual é a entrada ou saída do processo, qual é a interação, de quem é a responsabilidade, a gente precisa de software. É impossível, eu já vi muita gente dizendo, tem muitas formas de a gente implantar
processo em uma empresa. Eu não acredito que a gente consiga implantar processo em uma organização sem tecnologia. Primeiro que a tecnologia hoje é muito acessível, é muito ágil, né? Eu consigo fazer software, fazer automação de processos com alguns, não preciso de milhões de reais, eu preciso de talvez milhares de reais, mas não milhões de reais. Então, eu consigo, a tecnologia está acessível e está fácil de usar, basta quem está nesse evento aqui percebe que a gente tem uma tecnologia maravilhosa para poder fazer uma série de automações. Então, quando a gente começa a cuidar dos nossos processos dentro das organizações, a gente tem que nomear cada atividade, escolher a ordem, a decisão, a função. Aí, de novo, a RH começa a participar muito, a área de RH de uma empresa participa muito de uma iniciativa de processo, definindo as funções e responsabilidades, a interação que esse processo tem com as demais áreas da empresa, para não ficar trabalhando em uma ilha informacional, né? Qual é o desencadeamento de eventos? E aí a gente tem no Flow, acho que deve ter uns 22 eventos, 22 tipos de eventos diferentes, evento de vídeo mensagem, né? Evento de sinal, isso é a BPMN que nos traz, e o Flow fala perfeitamente isso. Simultaneidade, o antigo workflow, a gente fazia step by step, eu faço a minha atividade e passo o bastão para o próximo. Com a gestão de processos, BPMN e essas tecnologias atuais, a gente tem simultaneidade. Por exemplo, eu solicito uma compra, eu splito 3 atividades, se tem que 3 diretores aprovar, eu splito aquelas atividades automaticamente para as 3 pessoas, e está marcando tempo. Se eu vou fazer isso em um RP, sem essa camada de inteligência, eu coloco lá o meu pedido, o cara vai receber um e-mail que vai entrar no sistema. Então eu tenho uma outra dinâmica quando eu coloco uma camada de processos em cima de um RP, por exemplo. Eu tenho uma inteligência, porque a minha empresa passa a funcionar do jeito que eu planejei. E não mais eu dependo só da boa vontade das pessoas ou do alto nível dessas pessoas. Eu faço com que esse processo ele ande, o processo é empurrado, vamos dizer assim. E as pessoas recebem nas suas caixas de entrada atividades para executarem essas atividades. A gente passa a poder definir meta muito clara para o processo. Qual é a meta de atendimento do helpdesk? O cara abriu o helpdesk, quanto tempo ele tem para atender? Quanto tempo ele tem para responder? Não respondeu? Manda um e-mail, gera um alerta e guarda aquilo no SLA para cobrar depois, para o gestor poder cobrar, para a empresa mostrar qual é o tempo que ela leva para atender os seus funcionários. As regras de negócio das empresas mudam a todo instante, por conta de um novo produto, por conta da legislação que se modifica, por conta da compra de uma empresas que fazem fusão e aquisição. Essas regras de negócio mudam o tempo todo. Um novo gestor que veio, que é de uma escola de gestão diferente, né? O cara é da escola clássica, da escola neoclássica, então ele implanta novas regras de negócio. O cara é do INDG, o cara é da qualidade total. As regras de negócio mudam toda hora e a gente tem que sair mudando o sistema. Quando a gente tem uma camada de processo, a gente não sai mudando o sistema, a gente muda as regras de negócio nos nossos processos de negócio. Caminhos resultantes, dados e informações, né? Tudo isso tem que gerar algum dado e informação para que a gente possa tomar decisão. Movimento, tenho impressão sempre que eu vou cair aqui, ficaria muito feio, né? Valor agregado, foco no cliente, entradas e saídas. Tudo isso para que a gente tenha processos dos mais simples, onde eu tenho o início, atividade executada por uma pessoa, por um sistema, né? Ou, isso aqui é um processo simples, ou processos extremamente complexos. Processos que falam com diversos sistemas, que diversas pessoas interagem, que tem uma ação externa. E para que a gente consiga automatizar um sistema com qualidade, a gente precisa primeiro modelar, primeiro fazer a modelagem desse sistema. E aí BPMN, ela vem com muita força, porque ela é muito fácil de usar, ela vem com muita força para nos ajudar a fazer isso, tá certo? Por fim, processo não é escrito em pedra. Aquele negócio de que eu fiz um sistema, está pronto e deu, não existe mais. Definitivamente não existe mais. Os sistemas vão mudar o tempo todo, cada vez mais. Nós precisamos de ferramentas que nos permitam mudar esses sistemas, porque o processo não é escrito em pedra. A gente tem clientes hoje mais exigentes, clientes nas redes sociais, que podem detonar uma marca em questão de minutos, podem criar uma comunidade, falar mal da empresa, porque ela tem um processo de atendimento ruim. Então é importante que a gente consiga processos que aumentem o nível de qualidade dos processos das organizações, para não ter sistema estanque, sistema que tranca, que engessa a empresa. Os processos precisam de adaptabilidade,
conscientização das pessoas, alta produtividade e agilidade para a mudança. Quando a gente começa a se preocupar com os processos de negócio, a gente precisa de agilidade. E aí, de novo, não estou fazendo propaganda, não ganho nada da Artec para fazer isso, mas eu me apaixonei por GeneXus porque ele me dá essa capacidade. Eu não fico mais preso na tecnologia. Eu consigo dizer para a minha equipe, olha, precisamos criar um relatório novo, precisamos alterar isso. Isso rapidamente é possível de se modificar. Eu não tenho que ficar dependendo, né, fazer uma grande mudança no meu sistema. Não, eu altero, eu consigo impactar, eu consigo mudar, não prejudico a minha base de conhecimento. Então, esta agilidade GeneXus tem nos dado e com a nova versão do Flow tem nos brindado maravilhosamente bem. A gente acaba criando dentro da empresa uma arquitetura de processos, onde eu acabo descobrindo todos os processos que eu tenho na minha empresa. Quando a gente pega, por exemplo, uma empresa que é um sucesso mundial aí de venda de livros, tá? Será que foi só a ideia do sujeito que foi muito boa? Não, tem um processo ali por trás. Tem um processo de compra, tem um processo de logística, tem um processo de cobrança, tem um processo. As coisas, se a gente parar para pensar bem, acontecem através de um processo. Tem na Arábia Saudita, nós temos um capítulo da BPMP lá, e lá na Arábia Saudita tem muito dinheiro para fazer inovação, para criar empresas. Quando se manda um business plan para um banco, para que ele nos dê dinheiro para montar um negócio, a primeira coisa que eles olham lá é o processo. Tá, mas isso que tu quer fazer, qual é o processo que vai sustentar? E no Brasil, através do BNDES e outras entidades aí, agora a gente vive uma onda, tem muito dinheiro disponível para criar produtos, através das agências de fomento, o governo está liberando muito dinheiro. Eu trabalho num projeto do governo federal, que se chama Telesaúde, que acontece lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, financiado com esse dinheiro para melhorar processo. O governo brasileiro dá dinheiro para melhorar processo de atendimento do cidadão. Então isso vai crescer cada vez mais. E aí a gente acaba tendo uma arquitetura de processo. Qual é a dica que eu deixo para vocês aqui? Ok, para começar a trabalhar com processos. Comece pequeno, pensando grande. Muito obrigado pela presença de vocês. Todos que participaram aqui, eu tenho um curso online, então me mandem um e-mail aqui, tá? E vocês ganham um desconto e podem assistir gratuitamente o meu próximo curso online que fala de modelagem de processo. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês.